Para quem não me conhece, gente, aqui meu nome é Ederson Varejo, tá? Ederson Varejo, se você procurar nas redes sociais, você vai ter acesso a várias informações do varejo. No YouTube, você tem o meu canal do YouTube, onde a gente entrega várias informações. E hoje eu vou fazer para você um encontro muito legal aqui falando de inventário e as importâncias dos inventários. Por que nós precisamos fazer, quais cuidados nós precisamos fazer, quais os cuidados que nós precisamos ter dentro do inventário, tá? Então nosso encontro vai ser bem tranquilo com relação a isso, porque é uma dinâmica que muitos varejistas têm resistência em fazer. Nós encontramos muitos varejistas com resistência a tratar sobre o assunto, de falar sobre o assunto. E por que disso? Nós vamos falar por que o varejista tem receio disso, qual que é a dificuldade que ele tem com relação a isso. Tá? Depois eu vou deixar meu telefone também, meu contato para vocês. Para dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Né? Temos aqui na sala também clientes nossos que estão fazendo mentoria online, ou seja, consultoria online, buscando resultados dentro da loja dele, e eu estou aqui sempre disponível para você nesse sentido. É um formato muito legal, tem ocasionado grandes respostas e trago aí vários resultados, tá? Vamos ver se tem mais alguém que chegou, quer colocar o nome aí no chat, coloca o nome da empresa para a gente já saber aí, se você tiver no computador é mais fácil, vai lá no chat e escreve aí o nome da empresa que você participa. Isso, Paulo, seja bem-vindo, Paulo do Supermercado CB, lá de Campo Belo, não é isso? Muito bom, obrigado por você estar aqui com a gente. Bom, tem bastante gente aqui e vale a gente discutir por que nós precisamos fazer inventário e quais são as dores que nós temos nisso, né? Muita gente pergunta para mim e fala assim, olha, qual é a dificuldade que nós temos aí de fazer o inventário? Por que as pessoas têm receio de fazer inventário? O inventário, gente, nada mais é do que você mostrar para o governo todo o seu controle e quanto você está controlando e como que você está fazendo isso. Antigamente, quando se fazia inventário, nós preocupávamos simplesmente em valores. Então a gente fazia uma conta muito simples, que era preocupar com o CMV da empresa. O inventário hoje se tornou algo muito mais completo e precisa ser muito mais completo. Voltando, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o inventário não é responsabilidade de um sistema ERP. Eu tenho que dizer isso porque muitas vezes eu vejo muitos donos de supermercado ou donos de empresas de varejo preocupados querendo que a ERP assume isso. Esse não é o papel da ERP, necessariamente. Esse é um papel nosso, como contábil. Isso é um papel nosso. A gente precisa ter isso muito claro com a gente. Nós que precisamos criar processo para que o inventário possa acontecer dentro da nossa loja, tá? Contudo, existem algumas coisas que nós precisamos da ERP e a Criare até tem isso disponível para a gente. E eu vou falar um pouquinho disso durante o decorrer. Eu tenho certeza que também o Rodinei, o Ederson vão estar expressando isso para a gente aqui, e mais outros que estão aí do sistema, Giovana também, que pode falar para a gente aí, Giovana que conhece bastante do sistema também. Cleiton, Supermercado CB, muito obrigado pela sua presença, tá, Cleiton? Bom, então o que acontece, gente? Por que a gente precisa fazer aí o inventário? Qual que é o nosso grande desafio no inventário? Entendermos que o inventário é algo onde a gente mostra para o governo realmente a nossa capacidade. Não há com formato nenhum para você entregar resultado para o seu gestor ou mostrar um resultado da sua empresa sem inventário. Não tem possibilidade. Tudo vai estar atrelado ao inventário. Quais são os grandes desafios? O número de SKU que hoje nós temos, né? Nós temos um número de itens dentro das nossas lojas que faz com que a gente preocupe demais em controle e precisa se preocupar com isso. Por isso que o inventário é parte desse controle, tá bom? Lembra no encontro passado, quando eu falei com vocês sobre a frente de loja, no outro encontro que eu falei sobre a recepção de mercadoria? Dois corações que nós precisamos ficar atentos. O outro coração, que é esse do inventário, é o que nós temos dentro desses duas composições dessa entrada e tanto dessa saída da loja, o que nós temos de composição, quais os cuidados que nós devemos ter, né? Então, só para a gente lembrar o desenho daquela loja, né? Nós tínhamos uma loja, eu acho que eu fiz mais ou menos assim, nós tínhamos uma loja aqui, que nós tínhamos uma saída aqui dos clientes e nós tínhamos uma recepção de mercadoria.
Se vocês lembrarem, opa, acho que eu desenhei ao contrário aqui, mas se vocês lembrarem, nós tínhamos aqui um caminhão de entrega e nós tínhamos um entregador aqui e nós tínhamos o acesso. Então nós tínhamos aqui estoque, né, que era o RM, que nós estávamos falando do RM, nós tínhamos aqui o nosso RM e nós tínhamos aqui a nossa saída, ou seja, nós tínhamos aqui a nossa frente de caixa. E nós tínhamos aqui o quê? O nosso PDV, que é o ponto de venda. Bom, tudo isso compõe o quê? Na minha loja. Então, o que está atrelado quando a gente fala disso para vocês? O que está atrelado? Que nós precisamos ter controle de todos os pontos dentro da loja. Como que nós podemos ter controle dentro dessa loja? Como que nós podemos ter todos os processos funcionando dentro da loja? Atrelado também ao inventário. É assim que nós vamos analisar o nosso resultado. Só para mim mudar aqui para vocês, buscando isso para vocês, é muito simples. O que hoje você busca? O que hoje é buscar resultado da empresa? Tem uma palavrinha chamada demonstrativo do resultado do exercício. Vocês conseguem visualizar? Me escreva aqui para mim, aqui, se está visualizando. Se eu preciso aproximar o flipchart, está tudo ok. Está tudo ok? Se precisar aproximar também, nós damos uma ajeitada aqui. Tá ok? Escreve aí para mim. Positivo, Edson? Está tranquilo? Dá para visualizar? Uma das coisas que nós precisamos ter, toda empresa, independente se é lucro real, se você é presumido ou se você é do Simples Nacional, você precisa ficar atento se o lucro real é uma coisa que se a sua DRE é algo que realmente você está, de fato, apresentando dentro da sua loja. Está aparecendo dentro do ângulo aí? Está tudo direitinho? Beleza. Então tá, olha só para você ver, o que você precisa entender? A DRE é ponto principal, seja você simples, lucro real ou lucro presumido. Isso é importante para você ver o resultado. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. Numa DRE nós temos receita, menos CMV, menos despesas, que são o quê? São o quê? Igual a lucro ou prejuízo que você tem dentro da sua empresa, dentro da sua loja. Olha que coisa interessante. A gente controla com certeza a questão da receita. A receita é uma coisa fácil de controlar. É fácil da gente fazer. O que nós fazemos? É só vender mais. Coloca um produto aí vendendo abaixo do custo, você vende pra caramba. Vender é algo simples dentro da loja. Isso é tranquilo. O que nós temos com relação à despesa? Despesa é outra coisa tranquilo que a gente faz. Certo? Então, nós temos um problema aqui. Qual que é o problema? Chamado CMV. O único desafio dentro da minha loja chama CMV. E é muito interessante perceber isso, que qualquer sistema ERP, gente, ele tem o CMV para você. A criar não é diferente disso, né? O Ederson pode dizer para a gente aí. O CMV é o custo da mercadoria vendida. Só que nós temos que entender, qualquer sistema ERP, ele é o quê? É igual uma criança de 7 anos. Ele faz aquilo que você manda ele fazer. Se você não alimenta corretamente, ele vai te dar informações erradas. E aí você vai ter leituras erradas do seu resultado. Entenda, se você busca resultado, não tem outro jeito de você buscar resultado se você não fizer o quê? O inventário da sua empresa. Porque é impossível você buscar resultado se você não fizer o inventário. Atrelado a isso, vamos buscar a história dentro do varejo, né? Poxa, como é que era a história dentro do varejo? Qual que era a preocupação nossa que nós tínhamos dentro do varejo? Nenhuma. Se a gente pegar aí há 30 anos atrás, e a gente vê isso até hoje, né? Recentemente eu estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, um grupo lá do Rio de Janeiro, estava batendo um papo com eles, e nós, ponderando sobre essa história do varejo, a gente começa a observar que esse varejista, a história dele está atrelada ao quê? À inflação. Então ele tem consigo que dentro da inflação, certo? É o que se deve trabalhar. Poxa, Edson, nós não temos inflação mais. Pois é. Porque essa história acontece lá atrás. Antigamente, naquele período da inflação, o que ele fazia? Ele comprava um produto, vendia esse produto, que sobrava de dinheiro, ele colocava no bolso, pagava as despesas dele, sobrava de dinheiro e colocava no bolso. Com a inflação era muito melhor, porque há um pouco mais de 30 anos atrás, a inflação era galopante. Então o cara armazenava um produto, ele ganhava dinheiro.
não precisava ter controle, eu não precisava controlar, eu não precisava ter nenhuma DRE. Eu não precisava ter controle nenhum. Eu simplesmente, o que eu fazia? Eu simplesmente girava o produto. E se eu estocasse, era muito melhor. Então vocês vão lembrar de entre safra, vocês vão lembrar de várias posições de pessoas comprando produtos para armazenar, porque eles queriam vender aqueles produtos no momento que tivesse alta. Quando você olha isso para o lado hoje do varejo, é uma outra realidade. Mas vamos voltar lá atrás ainda. Bom, nesse período era desse jeito. Aí nós tivemos aí um momento que foi estancado essa inflação. E nós tivemos aí um momento que veio o saudoso Itamar com o Fernando Henrique e criou o quê? O Plano Real. Nessa criação do Plano Real, tem até um filme muito legal nacional, Por Detrás do Plano, acho que é isso que chama, uma história por detrás do plano, acho que é isso aí. É um filme que fala do lucro real ali, do processo de criar o plano real, tá? Não é do lucro real, criar o plano real. Nesse momento, nós tivemos um outro momento dentro do país. Algumas pessoas que não se corrigiram tiveram dificuldade, outros vieram atrelado ao quê? A buscar um outro caminho. Como um bom brasileiro, às vezes a gente busca outro caminho. E o que eles fizeram? Buscaram a sonegação. Vamos ganhar dinheiro. Como não vamos ganhar? Sonegação. A gente sabe que dentro da realidade que a gente está cada vez mais aí, sonegação é uma coisa que realmente hoje nós não vamos ter com facilidade. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Não vão ter com realidade. Ou seja, sonegação é algo totalmente ilusório hoje para a gente. E o que a gente precisa então hoje ter? A gente precisa hoje ter mais controle. Por isso que eu pergunto muito para o varejista, como é que se ganha dinheiro hoje? E eu posso perguntar para você, como é que se ganha dinheiro hoje? É uma pergunta que vale ouro, né? Por quê? Antes se ganhava com a inflação, era só armazenar. Tanto que o fornecedor entrava no seu depósito e ele via o seu depósito lotado e falava assim, bom demais, esse cara ganha dinheiro. E ele achava aquilo fantástico, esse cara vai ganhar dinheiro, esse cara tem dinheiro. Hoje, se ele entra no seu depósito e vê lotado, o que ele fala? Esse cara, como que ele vai pagar esse boleto? A preocupação se modificou totalmente. Então, vale para vocês começarem a pensar a importância de controles dentro da loja. Tudo, tanto na saída, igual eu fiz aqui o desenho, tanto quanto na entrada. Tanto quanto na saída e quanto na entrada. Você precisa ter controles dentro da sua loja, em todos os detalhes. Porque a sua loja é reflexo desses controles. Perdas, por exemplo, é um processo que a gente fica assim, abismado de ver que ainda, e nós falamos isso no RM, né, quando nós estávamos falando de recebimento de mercadoria, que dentro ainda vai existir um setor chamado troca dentro das lojas, que é um absurdo. Troca é algo que não deve existir dentro das lojas, mas tem. E por que tem troca? Está atrelado à recepção de mercadoria errada, está atrelado a um inventário incorreto, a uma ausência de inventário, ou está atrelado ao quê? A uma gestão operacional, ou gestão realmente lá de mercadoria, né? Um gerenciamento de categoria, melhor dizendo, para que você possa tratar melhor esses assuntos. Então, o que a gente precisa ter? Cuidado com o nosso resultado. Bom, como que se dá lucro então hoje? Melhor, como se dá resultado? Como que se dá resultado hoje? Como se ganha dinheiro, Ederson? E eu já respondi para você, com lucro. Não tem outro jeito. E isso é antigo. Porque o que acontece? Como a gente considera que isso não é tão importante, porque o que acontece do varejista? Ele aprendeu muito que o negócio é só vender, tudo bem. Só que o negócio não é só vender. A situação hoje é o quê? Gerir o seu negócio, gerir a sua loja. E sua loja você precisa compreender ela num todo. Não dá para compreender mais apenas na frente de caixa. RM eu nem vou falar porque muitos nem vão. Ou só dentro do açougue, alguns gostam de ficar. Outros que gostam de ficar só lá na mercearia, ou no freezer, ou no hortifruti. Então, ou seja, gerir a sua loja é um todo. Por isso que você precisa ter uma postura, uma posição hoje estratégica dentro da sua loja. E o inventário te traz isso. Por quê, Ederson? Porque o que acontece? Igual eu te falei, fazer receita, para a gente ter o lucro aqui, fazer receita, facinho. É muito fácil fazer receita. É só vender um produto em promoção aí que vocês vão vender e vão fazer receita. Fazer igual alguns caras fazem aí.
né? Que é o dia tal, e aí coloca o produto abaixo do custo. É facinho vender. Vender é fácil, gente. Não é difícil. Outro fácil é o quê? Despesa. Qual que é a primeira coisa que todo varejista faz quando as despesas apertam? Qual que é a primeira coisa que ele tira? Funcionário. São pessoas. Mas vão lá, que ele não tirou funcionários, ele foi lá e reduziu a conta de luz, reduziu a conta de telefone, reduziu combustível, ou ele parou com alguns gastos, beleza, ele reduz a despesa, é controlável. Onde que é o problema hoje dentro de uma loja? Dentro dessa conta, receita, menos CMV, menos despesa, para dar o lucro ou prejuízo, o problema está no custo da mercadoria vendida. Ederson, o sistema tem o custo da mercadoria vendida? Tem. Só que o sistema, ele calcula o custo da mercadoria vendida através do quê? Da sua entrada de nota fiscal. Né? Corrija aí, Ederson, se eu estiver falando errado, tá? Ederson Selvati que está aí. Mas é dentro da sua entrada de nota fiscal. Poxa, gente, excelente. Mas aí a pergunta para você é o seguinte: se um daqueles produtos for extraviado, e aí dá um N exemplo, como eu contei no encontro passado, um produto que entra, certo? Que você tem uma nota fiscal cheia e não entra todos os produtos. Isso já cansamos de pegar isso. Quantos produtos que nós temos muitas vezes que entram a nota fiscal cheia, mas não entrou o produto? E se você tiver várias lojas, ou se você tem recepção de mercadorias que elas não são controladas, você está submetendo a essa situação. Então o que você precisa ter? Controles, controles, controles. E os controles estão atrelados ao quê? A esse resultado do CMV. Poxa, Edson, então, peraí. Se entrou um produto, entrou uma nota fiscal, por exemplo, de 30 unidades desse produto, mas se entrou apenas 29, nos números, né, foram 29 unidades, o que aconteceu? O seu custo da mercadoria vendida acabou de ser alterado. Eu vou provar isso para você e vou mostrar isso para você. É uma conta simples. Consegue visualizar aqui? Gente, se não conseguir, Ederson, você vai me ajudando aí. Pensa bem que se nós pegamos um produto e eu comprei esse produto a um custo de R$1, vou fazer uma conta super simples, tá? E eu vou vender esse produto a R$2. O que aconteceu com esse produto aqui? Eu comprei a R$1 e vendi a R$2, ok? Eu comprei esse produto, então eu tenho aqui, vai chegar um boleto que eu vou pagar R$2 e eu vou fazer um faturamento de R$4 desse produto, ok? O que é esse custo aqui? Segundo o sistema, e todo sistema RP assim, é o meu CMV, ok? Então aqui eu vou mudar a cor da canetinha, cadê o outro pincel? Deixa eu ver se eu acho aqui, agora não está achando. Ah, tá aqui. Eu vou mudar aqui a cor da canetinha, aqui é o meu CMV segundo o sistema. E o que é aqui, Ederson? É a minha receita. Tá entendendo, gente? Ele está ligado, eu estou sendo claro para vocês, ele está ligado ao quê? A minha DRE. Então eu tenho o meu custo da mercadoria e minha receita. O que está faltando então aqui para entrar dentro dessa conta que eu estou fazendo desse produto que eu compro a R$1 e vendo a R$2? Está faltando entrar a minha despesa e o meu lucro. Obviamente que eles estão aonde? Dentro da minha margem. Esse aqui é o segredo. Então o que você vive? De o que você vive? De margem. Ederson, mas isso eu já sabia. Ótimo. Isso que é legal. Se você sabia, você precisa entender mais da sua margem. Talvez nós temos que fazer um módulo do comercial de compra só para a gente falar disso. Mas nesse de compras a gente atrelar sobre isso. E até nós estamos aí no forno com outro parceiro, nós estamos já preparando um curso de formação de preço, que você vai ter acesso também. Aprender a formatar preço aí na sua loja. Você poder fazer os cálculos e aprender isso. Então nós estamos preparando, esse curso já está no formato aqui, já todo sendo desenvolvido para preparar isso para você. Mas veja bem isso aqui para que você tenha acesso. Qual que é o segredo nosso, então? É a margem. A margem paga a minha despesa e dá o lucro. Oh, que legal, Ederson. É óbvio, óbvio. Mas olha que coisa interessante. Vamos dizer que esse produto que seja aqui seja o pincel. Nós compramos o pincel a R$1, entendeu? E nós vamos vender a R$2. Eu não vou perguntar nem se é markup ou markdown, não vou perguntar qual que é a margem, tá? Para a gente não tomar muito tempo aqui. Mas eu comprei esse produto e vou vender ele a R$2. Eu comprei a R$1, vou vender a R$2. O que subentende isso aqui? Se eu comprei esse produto a R$2,
né, a R$1 e vou vender a R$2, ótimo, excelente. Eu estou tendo aqui um levantamento de dinheiro de mais ou menos R$2, ok? Tá bom. Eu fui fazer o inventário desse pincel. E aí, quando eu fui fazer a conta desse pincel, esse pincel azul sumiu. Eu não vou falar que caiu, né? Porque pode ter cruzeirense aí e não vai gostar disso, né? Mas esse pincel azul saiu, né? E não é para rir não, tá? Porque eu sei que o Wagner vai rir aí. Mas esse pincel aqui caiu. Sumiu. Desapareceu. Pergunta para vocês, tá? Quanto que eu tenho que pagar? Os R$2, concorda comigo? Porque o boleto vai vir para chegar. Vai chegar e você vai pagar. Quanto que você vai ter para vender? Você não vai poder subir esse pincel mais para R$4. Você vai ter só o quê? R$2. Então, quanto que você tem agora de dinheiro aqui para você pagar despesa e dar lucro? Nada. Então, Ederson, se um pincel saiu, quer dizer que o outro assume o custo dele. Toda vez, toda mercadoria é assim. Imagine isso em grande escala, que é igual eu falei no princípio. Quantos mil itens você tem na sua loja? 10 mil, 20 mil, 5 mil? Não importa. Você precisa de um sistema ERP para você controlar isso. Então o que você precisa? Ter conceito disso, que o governo hoje, ele não controla mais esse valor que você tem de R$2. Ele controla o item, o que piorou. Como ele controla o item? Através do Sintegra, através do SPED, ele está controlando todos os itens. Você registra tudo. E você mostra para ele, Ederson, mas eu não registro. Piorou. Porque você está recebendo nota. Então o controle seu tem que ser 10 vezes maior. Imagina só, você recebe a nota do pincel. Então, esse pincel eu comprei fora, sem nota. Né? Comprei por fora. Então eu não posso registrar aí no caixa. Porque o governo está controlando item por item agora. Então, se eu começo a controlar item por item, qual a preocupação minha? Qual é esse valor de item que você tem dentro da sua loja? Qual é a quantidade de item que você tem dentro da sua loja? Isso se tornou extremamente sério e complicado. Mas vamos voltar aqui para entender o CMV, Ederson. Mas o que tem a ver com o CMV? Olha o que aconteceu com esse pincel. O CMV dele ainda continua R$2, mas a minha receita é R$2. O que aconteceu? O meu CMV subiu. Por isso que eles falam, o custo da mercadoria vendida subiu. Então esse pincel que ficou sozinho aqui, quanto que ele vale agora? Custo dele de R$2. Ele tem que assumir o outro pincel. Tá? Num encontro de comercial, ensinando comercial, como negociar, nós vamos falar sobre margem, vou ensinar markup, markdown, como se faz a conta disso, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que quando um produto some, um açúcar, né, você tem uma açúcar estourada, ou quando você não pesa um produto, o Marcelo que está aí, né, no grupo aí, ele pode confirmar, comprou recentemente uma balança eletrônica, não é isso, Marcelo? E já pagou a balança eletrônica com menos de um mês aí de controle. Mas por quê? Postura, posição, coisas que a gente precisa começar a ter dentro da nossa loja. Controle, controle, controle. Por isso que eu vou falar sempre o tempo todo. Se você não faz inventário, você não sabe o resultado da sua loja. Não adianta, não tem mistério, não tem segredo. Você precisa fazer inventário. E o inventário é chato, Edson. Hoje eu vou falar aqui dentro desse tempo, por isso que eu estou falando até rápido, porque tem muito assunto nesse sentido para falar com vocês. A gente precisa ter cuidado com os inventários. E a gente precisa ter controle com o inventário. E inventário não é doloroso. É nós que criamos o formato de ser doloroso. O inventário, se tiver um bom controle, tiver um bom processo dentro da sua loja, você faz o inventário tranquilo. E eu vou te explicar como que você vai fazer o inventário, tá bom? Mas você precisa estar muito atento com relação a isso aqui. Vamos voltar então lá no CMV. O que acontece? O que é CMV então? O que é o custo da mercadoria vendida? Existe um cálculo para isso? Existe uma fórmula para isso? Existe. É o que? Estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso me dá o quê? O meu CMV. Ok? Então o que a gente precisa começar a comparar? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui.
Beleza. O Cláudio já passou para o computador. Beleza, Cláudio, obrigado. Então, o que acontece? O que é o CMV? Estoque inicial mais compra menos estoque final. Isso me dá o custo da mercadoria vendida. Lembra do pincel? Eu preciso contar. O que é estoque inicial? Eu tenho que contar esse produto para saber o que é estoque inicial. O que é estoque final? Eu tenho que contar. Senão eu não sei o que é o meu CMV, custo da mercadoria vendida. Então, sem inventário eu não sei o CMV, não. Se eu não sei o CMV, eu não sei o resultado da loja. Não tem jeito. É simples assim. Você precisa compreender que dentro da sua loja precisa ter resultado. E o resultado só vai acontecer na sua loja se você ter controle. E olha que interessante. Se você for um supermercado, que eu estou até vendo com um grupo grande aqui de supermercados, se tiver outra linha, vocês até me corrigem aqui, mas um supermercado, só para dar de exemplo para vocês, se você for um supermercado, você tem várias empresas dentro da sua empresa. Você tem açougue, que é uma empresa que tem que ter isso, DRE, resultado. Por quê? Principalmente quando se fala no CMV. Você precisa apurar o CMV de lá para quê? Para que você possa entender qual é a margem. Qual que é a margem, Edson? É a diferença entre o CMV e a receita, não é isso aqui, ó? CMV e a receita é a minha margem. Então, Edson, se eu achar o valor aqui, por exemplo, 70% de CMV, que é 70% do meu faturamento, então quer dizer que minha margem é 30%. Então é muito prático. Quanto ao segredo? No CMV. Isso, gente, está dentro da sua loja, você precisa estar atento que isso é o segredo dentro da sua loja. Ederson, eu tenho 30 mil itens, por isso que é importante o inventário. E em vários formatos, vários modelos, você precisa ficar atento, porque isso é que vai dar para você mostrar se você realmente está fazendo efetivamente um trabalho legal. Isso eu estou gravando aqui, né? Eu nem olhei, está gravando direitinho. Então, o que acontece? O que a gente precisa estar atento? A gente precisa estar atento se realmente eu estou antenado, aqui com o resultado da empresa, com cada setor, buscando isso aí. Está claro para você, gente? Escreve aí para mim se está ok. Fala aí para mim, as pessoas que estão assistindo aí. Pode ir falando para mim aí. Beleza, vão falando para mim se está claro. Vai dizendo aí para mim. Tem dúvidas com relação ao CMV? Tem muita coisa para se resolver com o CMV. Se você for procurar hoje, ok, valeu. Se você for procurar um contador hoje, ele vai te explicar isso com mais detalhes. Bem mais complexo, acredito eu, porque é o trabalho dele. Eu tive que ficar vários tempos aqui estudando um formato para que a gente pudesse entender isso de uma forma mais simples. Então, por exemplo, se você pega um produto, um determinado produto que você tem, tá, dentro da sua loja, ali, e ele tem uma rotatividade grande e tem uma margem pequena, ele é terrível nesse sentido. Ele mata nesse sentido. Se você pegar um produto, por exemplo, você vai pegar aí um produto que geralmente custa R$9 e você vende ele a 11, né? Você tem uma margem muito curta e o que acontece? Se um produto desse sumir, você quase que vai ter que vender 6 produtos desses para que você, se não for mais, né? Porque 6 produtos desses aí para que você pague aquele trabalhando de graça. Só que o que acontece? A sua equipe não sabe disso. Muitas vezes a sua equipe não faz nem noção disso. Por isso o CMV é importante em todos os setores. Vamos lá? Se uma caixa... Vamos falar de padaria, né? Se você recebe aí farinha de trigo e você não pesa a farinha de trigo, você vai assustar com as diferenças dele. E isso aí vai trazer para você efetivamente um resultado ruim. Porque o seu CMV vai subir, vai aproximar da sua receita, sua margem vai encolher. Simples assim. Dá para pagar as despesas? Não dá. Por isso que muitas vezes a gente vê o varejista e fala com ele assim, cara, eu não estou sabendo onde o dinheiro está. Óbvio, você não sabe o seu resultado. E isso é sério. Se eu não sei meu controle financeiro, eu não tenho controle meu financeiro, se eu não tenho controle dos meus produtos, como que eu vou ter resultado acontecendo? Tá? Então eu preciso muito disso aí. Ok? Uma coisa importante também que a gente precisa entender, né, do inventário é que o inventário, hoje, ele mudou muito com relação aos olhos do governo. Deixa eu voltar aqui, acho que vai ficar
Dá para escrever aqui. Ele mudou muito com os olhos do governo. O que acontece no inventário hoje? O inventário hoje, o governo está olhando item a item. E aí, cara, qual que é o problema? O que acontece, né? Qual o problema que nós temos aí em relação a isso? Entrou na minha loja um determinado produto, vamos fazer o pincel. Entrou na minha loja o pincel, 200 unidades de pincel. E você todo mês está mandando isso para o governo. Você comprou o pincel, botou lá, mandou o pincel, 200 pincéis. E você não tem controle desse pincel. Entra e sai, entra e sai, entra e sai e vai lá. Tá bom? Aí entrada de nota, saída, entrada, saída. Quando pensa que não, vem o inventário. Muitas vezes cobrado pelo quê? Pelo contador. O contador fala assim, olha, tem que fazer um inventário. Aí você contrata uma empresa rápido, vamos lá fazer um inventário, faz um inventário aí para mim. Ou você vai lá e decide fazer o inventário rapidinho. O que acontece? Você vai lá e entrega aquele número para ele de pincel, para o governo. Olha, fiquem atentos com isso. O que está acontecendo? O governo está sabendo isso e está mostrando isso para a gente através de planilha de Excel. O cara coloca lá, certo? E ele não precisa nem te visitar. Ele manda para você a planilha de Excel. Você tinha 200, comprou, por exemplo, 1.000, saiu 1.200, você tinha que ter zero. E sabe o que acontece? Você conta o balanço e conta para ele que tem 10, 20. O que ele deduz? Você comprou sem nota. Se tiver negativo, Ed, se tiver negativo, o que ele deduz? Você vendeu sem nota. Então ele pode te atuar. Simples assim. Por quê? É só apertar uma tecla que resolve isso para ele. Então, cada vez mais nós estamos sendo cercados para que a gente seja mais eficiente. Isso que não dá para entender por nossa parte. Por que a gente ainda fica esperando que as coisas venham do céu, que as coisas aconteçam de outro formato? Nós precisamos entender que isso é parte nossa. O inventário é igual à contabilidade, né? Muitas vezes a gente conversa com o contador nós estamos batendo papo, o contador ali fala sobre o que é o papel do contador. E até eu tenho lá no Bate-Papo Varejo, conversando com o Sávio Ulisses, tem um outro contador que nós já vamos bater um papo com ele também, está lá no canal Bate-Papo do Varejo no YouTube, vocês podem procurar lá, acessar, tem vários bate-papos lá. E uma das coisas que acontece, o contador trabalha com o fato que acontecido. Tudo que já gerou na sua empresa, não adianta você chorar, já aconteceu. Então você precisa melhorar o processo dentro da sua loja para que você não gere aqueles números errados. Então vai o exemplo aí que acontece muitas vezes dentro disso do inventário. Você gera um número errado e entrega. E sabe o que aconteceu? Você vai ser atuado. É claro, isso não está acontecendo assim. Claro que não. Mas isso está atrelado a você também não saber o seu resultado. E se você não sabe o seu resultado, você não sabe nada. Você está navegando sem rumo. Tá? Então o que você precisa começar a compreender dentro da sua loja? Postura, que nós precisamos de todos os processos. E os processos estão atrelados em tudo. Tá? O inventário está atrelado a tudo isso. Até dizer o que você produz na sua padaria. Se você tem uma padaria. Né? Você vai lá, a menina fala, não, beleza, agora eu vou botar mais mussarela, que eu gosto de mussarela. Como assim? Eu vou colocar mais presunto. Como assim? Não tem uma receita? Não tem. Não funciona. Como você controla estoque sem receita? Não tem controle de estoque. Para controlar o estoque, nós precisamos de receita. E tem que ser padronizado. Mas isso não funciona na minha loja. Por que funciona no McDonald's? Não sei se você sabe, lá no McDonald's, aquela maquininha, você já perguntou para aquela menina que tira o sorvete, né? Aquele sorvete, né? Ela tem um número de voltas e o estoque tem que bater na hora que ela fecha o caixa. Né? Que eles controlam ali. O estoque tem que bater, porque ali, aquela bisnaga sai tanto sorvete que tem que dar. Ponto. Mas o que a gente faz? A gente refuga isso na nossa vida como gestores de loja e nós trabalhamos o quê? Simplesmente a venda. E isso nós achamos interessante. Vamos vender, que isso é importante. Gente, o importante é ter resultado. Não adianta nada. E eu canso de ver isso, aí você vai, o cara está vendendo, você senta com ele, e aí o financeiro? Ele fala, cara, está apertado. Como que pode?
está apertado? Se você está vendendo muito. Mas por que está apertado? Porque realmente está faltando a gestão. Ou outra empresa, ou outro negócio dele que estão misturados ali, né? Aí nós temos que fazer um bate-papo só de financeiro para falar sobre esses controles, sobre o que a gente precisa trazer de resultado nisso. Mas o que eu peço para você, o que você precisa compreender? A importância do inventário dentro da sua loja. Tá? Tem perguntas aí sobre essa parte? Entendeu que o governo está controlando item com relação a isso? E você está entregando isso para ele todo dia? Isso é fato. Todo dia você está entregando isso para ele. Passou no caixa, está registrando, você está entregando. Ah, Ederson, como eu só nego? Problema maior ainda, porque o que acontece? Para que você tenha um controle das notas que estão entrando, seus mesmos itens que estão saindo, você é um mágico. Você é um cara, assim, expertise demais. Precisa ter cuidado com isso aqui. Então, tenha atenção, muita atenção com o controle de inventário dentro da sua loja. Isso está atrelado ao quê? Ao seu CMV, tá? Custo da mercadoria vendida. É aqui que é o segredo da sua loja. Ponto, falei. Só isso aí já vale a consultoria de hoje. Não precisava nem falar mais nada. Só isso aí já faz você correr atrás de ter o estoque da sua loja em mãos. Não recentemente, né? Isso aconteceu na APAS, que todo ano eu vou, e eu tive o prazer de participar de um encontro lá das grandes redes varejistas na América Latina. Tá? E dentro dela tinha Carrefour, tinha várias grandes redes lá. E eu tenho que dizer isso para você. E tinha um conferencista lá que ele fez uma pergunta que para mim foi fantástica. Ele virou e falou assim, fez uma pergunta o seguinte: quem é que tem o estoque na mão? Levante a mão agora aqui. Nós tínhamos ali um grupo, talvez de 2.000 pessoas aqui. Olha, foram gatos pingados, tá? Poucas pessoas que levantaram a mão falando que tinha estoque na mão. Isso é muito perigoso. Então, tá aí uma coisa por que a gente tem que preocupar. Porque você está entregando o seu resultado para o governo. E outra coisa, se você é lucro real, tem mais ainda, né? Você gera lucro, porque o seu CMV está baixo. E isso acontece, né? Por exemplo, você faz isso se você não faz balanço do seu açougue. E o seu açougue, por um descontrole qualquer, ele começa a gerar lucro demais. Aumenta a margem. No lucro real, o que você vai pagar? Pagar imposto de renda a mais. O governo vai rir até não querer mais, gente. A mesma coisa acontece na padaria. Não tem controle de receita, você vai gerar um lucro enorme. Então você precisa ter controle disso. E o pior, né? Você gera um lucro que não existe, isso que me mata. Porque se existisse, se o bolso estivesse cheio, tudo bem. Mas o que está acontecendo? Você está gerando um lucro totalmente falso. Né? Nós estamos agora no falso positivo do Covid, né? Acho que é isso mesmo. Ou seja, nesse caso aí, também você está gerando esse falso aí. Né? Vamos lá, a Giovana falou um negócio muito legal aqui. Ó. O lucro obtido com a sonegação às vezes não cobre os desvios dentro da empresa, porque perde-se o controle total da empresa. Verdade, Giovana. E isso, Giovana, está lá na frente de loja, por exemplo. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que sonega, você tem que sentar no caixa, porque não dá para fechar caixa. Né? Como que eu fecho caixa? Então você não vai fechar caixa. Você vai ter que sentar no caixa. E se você não senta no caixa, pode ter certeza que você está tendo várias perdas ali. Mas é muitas. Mas estamos falando lá, acessa lá, né, no Hotmart. Depois eu vou mandar o link para você adquirir esse vídeo e poder ter acesso e discutir com sua frente de caixa sobre isso. Sentar com eles e debater sobre isso aí. Então o que acontece? Nós precisamos ter cuidado com essa palavrinha, né? Eu lembro muito bem de uma grande empresa que eu trabalhei, que de renome nacional, só para a gente não fazer merchan, não vou falar o nome dela aqui, mas essa empresa tinha uma das esposas do sócio que ela falava assim, olha, trabalhar no supermercado é muito legal, difícil essa palavrinha aqui, lucro, e isso que é o difícil, porque é muito fácil fazer receita, gente, é muito fácil cortar despesas. Igual a gente vê alguns caras falando aí na internet que você tem que ter uma produtividade digital. É só corta. É só vende, senta no caixa. Não tem a vida.
controle. Controle é o que você precisa ter como? Com a sua equipe. Desenvolva a sua equipe, traga para a sua equipe resultados mais positivos, certo? Por isso que ela precisa entender. Mas vamos falar de inventário. Quando se fala em inventário, o que acontece? É um desatino, né? Todo mundo desespera. Porra, inventário é esse? Você está louco? É cansativo. Dói demais, dói. Nossa senhora, a equipe não quer fazer inventário. Não vai fazer inventário. Por que ela não quer? Porque não planeja inventário. Inventário você planeja antes. Inventário você não faz inventário sem planejamento. E isso está atrelado a todos os setores dentro da empresa. Inventário está atrelado a todos os setores da empresa. E, inclusive, eu até falo assim, sempre convide a RP também para estar junto com você no inventário, porque ela também tem uma parte fundamental nas coletas de dados, que eu vou falar daqui a pouquinho, talvez até o Rudinei vai comentar um pouquinho disso para a gente. Mas inventário, ele está atrelado ao quê? Ao resultado seu, mas ele é cansativo, ele é chato. Como é que você pensa em inventário? Ou fazer um balanço de loja? Como que a gente pensa nisso aí? Ederson, nossa senhora, é uma loucura. Nós ficamos horas e horas contando, horas e horas, um cansativo. Então, ou seja, eu não colho frutos lá na frente. Então, o que você precisa entender? Os tipos de inventário que existe e como que a gente pode fazer. Bom, tem algumas empresas que fazem o inventário mensalmente, outras trimestralmente, outras semestralmente, algumas só anual, quando o contador liga e fala, me arruma o inventário. E olha, fique atento nisso, tá? Para você, varejista, fique atento. Senta com o seu contador e pergunta para ele quais foram os inventários entregues da sua loja. Porque isso é importante, porque ele pode estar pegando os números da RP e simplesmente entregando. E o Ederson está aí, né? O Rodinei está aí. O que acontece? Sabem dizer muito claro para mim que os números que estão ali no sistema, se eles não forem bem abastecidos, não forem bem registrados, nós vamos ter números errados. Então você precisa compreender, você varejista, que o número do inventário ele precisa ter resultados positivos e corretos, ok? Bom, beleza. Como que eu faço? Às vezes eu vou lá, o contador entrega aquilo por ano, mas ele vai lá, puxa do seu sistema, ou você tira um relatório e entrega para ele lá. Isso é um perigo, porque você está entregando muitas coisas para o governo e ele está só acertando. Porque a partir do momento que você conta aquilo, é o que vale para ele. Já não vale mais aquela continha que está fazendo entrada e saída, entrada e saída. O Dinei falou aqui, em grande maioria, não faz. É um risco enorme. Isso é uma verdade, Dinei. A gente percebe que muitos varejistas não estão fazendo inventário. E eu volto a dizer, se não faz inventário, não sabe o resultado. Estão só navegando aí pelo mercado afora. Enquanto algumas grandes redes estão fazendo inventário. E então ela sabe que aquela loja dá resultado, a outra não dá. Ou ele sabe que aquele setor dá resultado, outro não dá. Então ele pode fazer as modificações e adaptações. Imagina você dentro de uma loja onde você, em todos os setores, estão vendendo, mas você não sabe o resultado. Não funciona. Então vou dar um exemplo. Muitas vezes você chega naquela loja, eu chego lá nas assessorias, né, nas consultorias nossas. E aí, açougueiro, beleza? Bom demais. Como que tá aí? O seu açougue está dando resultado? Nossa, estão vendendo pra caramba. Como se vendesse fosse resultado. Ele não sabe. E ele não tem culpa. Porque se ele soubesse, ele estava montando a loja dele. Isso é o primeiro ponto, né? Ele não sabe. Então nós precisamos ter controle e cuidado com isso. Inventário. Ele precisa ser feito com uma rotina e com uma disciplina maior. Se você puder fazer os tipos de inventários hoje que tem, que é o inventário rotativo, muito legal. Que é aquele que você faz diário. Isso é muito bom. Esse é uma rotina mais preventiva, sabe? Você faz esse inventário de forma mais pontual. Esse é um inventário muito legal. Como que você faz esse inventário? Você começa a selecionar dentro da sua loja pontos que você precisa trabalhar com mais rotina. Por exemplo, você tem a curva A, produto de alto risco, que a gente chama PAR, produto de alto risco, que você precisa ficar mais olhando ele. Por exemplo, você tem uma Gillette, né? Você tem um uísque, você tem alguns itens que são mais visados para o furto. Por exemplo, você tem a questão
dos cigarros, né, que muitas lojas vendem cigarros. Então você precisa ter esse como um inventário rotativo. São itens que precisam ficar atentos. E você faz um rodízio dentro da loja para que você possa buscar números mais específicos de resultados dentro da sua loja. Então, olha só para você ver, se esses números, quais são os números que eu preciso procurar dentro da minha loja quando eu faço o inventário rotativo? Aqueles que são mais permissíveis de o quê? De desvios, de diferenças e de alto giro. Então, eu começo a trabalhar em cima disso. Vamos lá, vou ver aqui, ó, a pessoa. Esse rotativo facilita muito, o Ederson está falando aqui, fazer na curva AB. Ederson, a curva AB ela é importante, mas a gente precisa atrelar tanto esses itens da curva AB, igual você falou, mas alguns outros das outras curvas, porque senão vai ficar muito focado naqueles itens. Você geralmente, por exemplo, você não faz, por exemplo, aquela gôndola. Você faz um item naquela gôndola, mas você faz no outro setor também. Outra coisa do inventário rotativo que precisa ter muito cuidado é que você precisa ter um padrão de layout. Se você ficar mudando o padrão de layout, ele se perde. Mas o mais interessante disso, contei aquele ali, vamos lá, contei os pincéis. Tenho 2 pincéis, esses 2 pincéis estão aí, né? Eu contei, beleza. Eu tenho que ir no sistema e ver se isso bate. E isso que é o mais legal, é descobrir, achar o ponto que eu preciso corrigir depois. Não adianta nada você falar assim, ué, Ederson, eu contei, mas eu vi que tem uma diferença. Precisa ser investigada aonde deu essa diferença. Essa diferença, Ederson, ela deu lá na frente de caixa. A menina ia registrar uma unidade, ela registrou a caixa. Entendeu? Ou o contrário, né? Ela registrou a unidade e passou uma caixa. Então, tudo isso vai interferir no quê? Num treinamento para ser operador de caixa. Então, você precisa identificar. Ah, não, Ederson, o erro foi na recepção de mercadoria. Nós não abrimos todas as embalagens. E quando nós abrimos aquela determinada embalagem, em vez de ter 20, tinha 19. Então, nós temos que investigar ali. Por isso que a rotatividade traz para você melhores resultados. Quando eu falo um balanço, por exemplo, que você faz anual, se tiver faltando 200 caixas de leite, você vai olhar e falar, por um ano, como é que eu vou descobrir isso? Sem chance. Pelo menos, gente, é interessante que faça mensal. E isso torna uma rotina daqui. Eu entendo você que se você virar para a sua equipe amanhã e falar que vai fazer inventário, vai dar um burburinho danado. Porque ninguém quer fazer inventário. Mas isso é um problema que nós criamos. Porque nós nos torturamos com o inventário. O inventário devia ser uma coisa que nós devíamos estar atrelado aos nossos resultados o tempo todo. Buscando isso o tempo todo. Então devia estar fazendo inventário desde antes. Né? Vamos lá, o Jorge falou um negócio aqui. Mas mesmo sendo simples, deixa eu voltar aqui. O Jorge, o que ele passou? E eu perdi aqui, Jorge. Só um minutinho, Jorge. Opa, não. Vamos lá, o Jorge fala aqui. Mas mesmo sendo simples, nacional, comprando muito sem nota, é possível obter um inventário correto? Mas mesmo sendo simples nacional e comprando muito sem nota, é possível? Não. Veja bem, se você fizer um inventário, você está desperdiçando seu tempo, porque você não vai poder entregar isso para ninguém. Você não vai poder botar isso no ERP, porque ela vai acabar entregando isso, não se entrega. Certo? Quando você está fazendo isso, é a mesma coisa quando você está fazendo as coisas por debaixo do pano. E quando você faz alguma coisa por debaixo do pano, cara, não tem como dar resultado. Certo? Não tem como controlar. Porque você não pode colocar isso na mão de pessoas para os números virem. Então, o que você precisa? Está controlando melhor. Para isso, você precisa registrar. Ué, Ederson, eu vendo muito. Ótimo que você vende muito. Começa a pensar no lucro real, procura um contador, um profissional para fazer uma análise para você e pega esse número de análise seu e começa a desenvolver isso para que você pule para o lucro real. Você não vai pular para o lucro real agora, você vai pular só no ano que vem. Então você precisa se projetar, porque entenda o seguinte, se você é simples e vai para o lucro real, de uma vez, você vai se dar mal. Porque o que acontece? O que o governo fez com o lucro real? O lucro real, na verdade, é o quê? Ele colocou nós para sermos o quê? Fiscais dele, automaticamente. Porque eu vou ter nota de tudo. Para mim, a questão, o resultado é o lucro. Então, eu preciso ser um lucro mais certo, mais correto possível, para que eu não pague imposto desnecessário. Então, volto a falar com você. Você
pulando para o lucro real, você precisa entender que o governo está exigindo de você que você seja mais profissional. E para ser profissional não dá para ser amador. O problema maior hoje é esse. Nós estamos tendo muitos amadores dentro do mercado. E que vão, com o tempo, ou eles vão consertar ou eles vão sumir. Né? O que eu vejo é isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora recente, dentro de supermercado mesmo. Nós tivemos dentro do Covid aí um absurdo subindo preços, né, produtos subindo muito. Então, quando esses produtos subiram muito, o que aconteceu? Nós tivemos um desvio aí de pessoas acharem, o governo mesmo achou, a polícia, o PROCON achou que essas empresas estavam fazendo preços abusivos. O que eles foram? Em todas as lojas procurar as notas fiscais daqueles produtos, em determinado tipo de produto que não tinha nota. O que aconteceu? Se expôs, né, meu amigo? Porque como que eu vou mostrar? Não tem nota, eu tenho um produto para não ter nota. Isso é um perigo sem sentido, tá? Eu acho que não vale a pena, tá? É pesado. O dinheiro lá tem vários filtros que podem ser cruzados com a coleta realizada. Temos que ter muito cuidado simplesmente alterar a quantidade a fim de resolver a diferença. Legal. O que acontece? Existe um negócio chamado martelar, né, Rodinei? Às vezes o cara vai lá e começa a consertar. Não pode consertar sem você estar conferindo, tá, gente? É imprescindível você ir lá acertar, porque você quer saber, ter a resposta do resultado do que está acontecendo na sua loja. Se o cara pega e começa a desviar demais produtos, isso precisa ter uma solução. E eu cansei de ver isso em produtos, em fornecedores grandes, tá, gente? Com caixa embalada. Caixa embalada. Aí eu não peso o produto. Quando chega, problema, no seu inventário vai dar erro. Aí não peso o hortifruti. Eu acho que lá tem 20 quilos naquela caixa. Não tem. Tem 18, tem 19,5, mas não tem 20. E isso impacta onde? No seu CMV. Impacta no seu resultado, que está atrelado ao seu inventário. Tá? Giovana, dificilmente o Jorge, ele já está respondendo para você aí, né, Jorge? Giovana, eu acho que, não sei se a gente comungou, né? Saber o que comprou, o que tem, se não tem notas na hora de contar. É verdade, não tem, é muito difícil. O Rodinei Jorge também está respondendo para você aí. Obrigado, Jorge, você também, tá? Isso aí, martelar é arriscado, torna-se um tiro no pé. Deve-se, como o Ederson mencionou, investigar o que causou a falta de estoque. Por isso, aí você tem, dentro dos sistemas, módulos que você pode atrelar ao seu inventário. Ou seja, que você pode conferir. Porque você vai lá conferir, vai sentar e vai começar a conferir. E vai ver o quê? Que há modificações. Inclusive há dedo duro, né, do sistema, corrige aí, Ederson e Rodinei, há dedos duros por quem está martelando o estoque. E você ainda pode pegar isso. Por isso que tem parâmetros. Ninguém pode fazer isso. Por isso você libera parâmetros. Existe outro inventário, para a gente ir seguindo aqui, porque o tempo está ruindo aqui já. Existe outro inventário, cara, que é muito importante. Que é muito importante, que você faz o tempo todo. E esse que eu acho legal, que é aquele parcial dinâmico. Esse inventário que você faz muito é aquele que você compra, por exemplo, especificamente o FLV. Você faz inventário toda semana. Quanto tem de estoque? Tem de estoque e tal. Faz uma lista de falta, por exemplo. Né? Até no comercial eu falo mais disso, da lista de falta. Eu não sei por que tem a lista de falta, como que o formato da lista de falta. Ah, tem a lista de falta. Sabe por quê? Porque eu não faço inventário. Aí não dá. A lista de falta, gente, ela só existe por causa disso. Então eu vou lá, peço o meu repositor, que não está preparado, desculpa os repositores se estiverem aí presentes, tá? Mas não é culpa de vocês, não está preparado comercialmente para quem vai fazer uma lista de falta. A pergunta é a seguinte: quando é que ele vai falar que está faltando o produto? Quando ele vê que está zerado. Se está zerado, quanto tempo de perda que eu vou ter com aquilo de venda? Então vamos falar que é um produto que gasta 7 dias. Se eu vendo 1000 unidades desse produto, ali em 7 dias, eu já perdi dinheiro pra caramba. Porque o repositor não tem essa capacidade de falar com você, eu tô com estoque mínimo aqui. Ele não vai fazer isso nunca. Isso não é o papel dele, inclusive não é o papel dele. Então você faz para ele, mas você faz esse estoque parcial. Só que muitas vezes, quando você faz essa lista de falta, você não pede estoque para ele, você não acerta o seu estoque, que é um processo que você precisa avaliar, né? Igual o Rodinei falou, não é martelar, avaliar. Poxa, eu estou aqui, e aí até a gente brinca, né? Muitas vezes encontra um produto que ele vende pra caramba, mas você
é o melhor. Você compra demais, mas vende de menos. Toda hora que você olha, acabou. Pilha é assim. São produtos que são furtados, gente. Você olha e fala, estou comprando demais pilha. E o vendedor fala, rapaz, você está vendendo pilha pra caramba, já acabou. Não vendeu nenhum. Vai lá no sistema ver, não saiu nenhuma. Isso é muito sério. Então você faz isso para o Ceasa, você vai fazer compra de lista de faltas, você faz, é um inventário. E o outro que é o fechamento anual fiscal, né, que você tem, que você precisa ter muitos cuidados aí com relação a isso que você entrega, que eu falei, o item a item que você está entregando lá para o governo. O governo está sabendo. Bom, como é que a gente faz aí, né? Qual é a forma correta de acertar o estoque? Inventário. A forma é essa. Você acerta o estoque, não sei se eu estou respondendo com você, amor, com relação ao inventário que você está fazendo através do sistema. Como eu vou lá, qual a linha que eu entro. Não sei se é isso. Isso aí caberia mais os meninos do sistema responder para você. Mas eu te respondendo aqui, eu falo. A forma correta de você acertar o estoque é o quê? Fazendo o inventário. E identificando quais são os erros que teve no seu inventário. Eu estou contando 200 litros de leite, não tem mais 200 litros de leite. O meu sistema está apresentando que eu tenho 200 litros de leite. O que está acontecendo? Eu estou aqui olhando, não tem 200 litros de leite. Olhei no sistema, tem 200 litros de leite. O que está acontecendo? Eu preciso investigar do período que eu fiz o balanço até esse balanço, por isso que não pode ser longo, o que aconteceu. Se for um mês, já dá tempo de você ver, peraí, dentro desse mês aconteceu. Pega a nota de leite, entrada e saída, vocês vão descobrir. Ou pelo menos ter uma vaga ideia do que realmente está acontecendo dentro da sua loja. Tá? Então o inventário é importante para isso. Bom, como que você faz o inventário? Para a gente já ir nos fechamentos aqui, por causa do tempo que eu estou combinado com vocês. Né? Primeiro, a equipe precisa saber do inventário antecipadamente. Não aguento. Às vezes falam, nós vamos fazer inventário domingo que vem. Né? Tem muitos que fazem domingo. Outra coisa, tem muitos clientes nossos que já pularam o inventário para segunda-feira, porque a venda domingo reflete muito mais do que a segunda. Então ele pulou para segunda, certo? E não impacta tanto na venda dele. Entretanto, com a pandemia, com o Covid, tem muitas cidades aí, eu sei que vocês não têm, não estão abrindo a loja domingo, porque é um decreto municipal, mas você pode pensar nessa possibilidade, tá? O inventário, ele precisa, se for feito pela sua equipe, você tem 2 modelos, você pode contratar uma empresa, confesso a você que isso você precisa olhar muito para essa empresa, precisa ter uma equipe sua acompanhando. Mas vamos dizer que você vai fazer o inventário. Você precisa avisar a sua equipe com antecedência, porque eu não aguento, avisou, domingo que vem. Aí o cara falou, mas domingo que vem eu tinha um casamento, o outro fala, eu tinha isso para fazer, eu tinha aquilo, tinha festa de aniversário do meu filho. Só vão dar desculpa em cima disso, porque estão todos correndo do inventário. Tá? O inventário precisa ser dividido em lotes, você precisa pegar a sua loja e dividir em vários lotes. O máximo possível. E identificando nesses lotes, por isso que a equipe precisa saber, é o Ederson que está naquele lote ali, beleza. Aquele lote que o Ederson está falando, o que vai contar, ele vai contar. Então já tem o nome dele lá. E quem vai conferir, quem vai fazer coletagem naquele lote? Vamos pôr aqui o Rodinei. Então o Rodinei vai fazer a coletagem. E quem vai conferir vai ser o Ederson, ou seja, você já dá nome aos bois. Então um conta, o certo é um contar, o outro conferir a contagem dele, o outro coletar e o outro investigar por amostragem aquele lote quais são os erros que podem estar acontecendo. Aí você vai ter um inventário fantástico, tá? Então você precisa identificar essas pessoas todas. Por que você precisa identificar? Porque se houver um erro, contagem, o Ederson errou a contagem. Então chama o Ederson, estou conferindo aqui, a sua contagem não está batendo. Então vou conferir de novo e a gente vai verificar se nós erramos em conjunto. Uma das coisas é preparar a loja com antecedência. Então tem um segredinho muito simples. Por exemplo, escova de dente, durante a semana, já começa a separar tudo em buchinhas de 10 com gominha, separando aqueles sabonetes, creme dental, separando tudo, colocando itens mais para o fundo da gôndola, por isso que a loja não fica bonita, até por isso que muitos não aceitam isso, porque a loja fica mesmo desorganizada naquele período do balanço, e por isso que o balanço é feito num período ruim de venda, porque você coloca todos os produtos para o fundo da gôndola para que a pessoa tenha acesso e com o código de barra virado para cá.
Naquele período, compradores, não comprem nada, não deixem chegar nada, não é a época de chegar nada. Só aqueles produtos de extrema necessidade, de alto giro, por exemplo, a carne, um leite que você tem que girar ali. Mas não fique comprando produtos para chegar naquela semana. Recepção de mercadoria. Se você faz o balanço no sábado e no domingo, o sábado você vai dedicar o quê? O seu depósito. Então nada mais sai do seu depósito. Fez a contagem, lacra o depósito. Então não receba mercadoria no sábado mais. Só vai receber até sexta-feira. Vamos dedicar o balanço. E quando for domingo, a loja está fechada, vamos contar a loja que já está organizada para o balanço. Isso é imprescindível. Está organizado para o balanço. E aí você começar a ter os boletins de erros. Conferir esses números. 200 caixas... Não tem 200 caixas no sistema, vocês vão lá, conferem, vão no estoque, observam tudo, inclusive em todos os setores, porque às vezes pode ter ponto extra. Por isso que você precisa ter esse controle. Quais os equipamentos que você precisa? Né? Quais os equipamentos você precisa? Você precisa de coletores. E eu vou falar, quanto mais melhores, porque quando ele conta, aquela pessoa conta, vai ficar identificado em papeizinhos lá, né? Pode ser em papéis, tem uns que usam etiqueta, que cola no produto, não importa. Ele colocou lá identificando dentro da gôndola, ele tem que ter um coletor para ele já estar coletando ali e descarregando aquilo dentro de uma plataforma. Né? Uma das coisas que eu peço para vocês, não enche o coletor. Tá? O Rodinei, eu acho que tem até isso aí, né, Rodinei? Tem jeito da gente dá baixa no coletor. Não enche o coletor para depois você falar, não, deu pau aqui, eu perdi toda aquela coletagem. João, perdi toda a coletagem. Então o que acontece? Eu preciso que você tenha controle com relação ao seu inventário, a todo mundo lá. Então colete o mínimo possível. Vamos lá ver aqui, tem algumas coisas. Se realmente foi quebra ou perda, deve ser tirar nota de perda dentro do período, certo? Aí o que você precisa entender? Você precisa do contador também no inventário, eu chamo muito os contadores, porque você precisa tirar as notas de perdas, tudo ali antes de contar o inventário e entregar, porque você precisa acertar aquilo, ver os produtos que não tem troca, porque você não vai contar aqui no inventário. Entendeu? Você não vai ter resultado nesse sentido. E o que você precisa estar atento com relação a essa parte contábil também, tá? Se todos os produtos ali realmente estão cadastrados dentro da sua loja. Muitas vezes a gente vai fazer um inventário e tem uns erros absurdos. Por exemplo, você vai coletar um código barra, e eu vi isso uma vez, o cara acetona. Todos os produtos de acetona estavam num código só. Isso não funciona. Cada um tem um código de barra. A gente encontra isso, tá, gente? A Giovana está falando que a partir do inventário seria interessante fazer um inventário rotativo com curto prazo, isso mesmo. E assim pegar os erros para acertar as notas, se for nota, né? Ou emitir as notas de perdas, entradas e devoluções de acordo com a necessidade, isso mesmo. Giovana, se a gente fizer um inventário, geralmente a gente implementa isso, o programa de prevenção de perdas. A gente treina umas pessoas, que geralmente é 2, em determinada loja, né, se ela compõe aquilo, são 2 profissionais que só ficam por conta disso. Todo dia, antes da loja abrir, ele precisa fazer o inventário e conferir no sistema para que a loja comece a girar. Nós não podemos fazer inventário com a loja funcionando, tá, gente? Não funciona. A não ser que há um travamento em cima do sistema, mas eu não concordo muito com isso não, tá? O Rodinei falou, por isso se faz necessário inventário em períodos menores, assim a chance de achar os problemas são muito maiores. Vamos lá. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aí o Ederson falou, sim, dupla ou tripla conferência, né? Outra dica também seria garantir entradas antes do início do balanço e emitir todas as notas saídas antes do estoque. Pois é. Quando você vai fazer o balanço, eu vou fazer, por exemplo, ele vai começar sábado, então sexta-feira todas as notas têm que estar lançadas. Elas precisam estar lançadas. Nota de perda, de troca, precisa resolver tudo. Porque no sábado eu não vou mexer mais com estoque, eu só vou contar, eu vou entregar aquilo ali. É como se eu tivesse parado. A Vanessa fala, sem a periodicidade de fazer o inventário, perde-se a chance de encontrar os possíveis falhas operacionais. Verdade. Não há como deixar de verificar as divergências entre o estoque e o sistema e quantidade presente do estoque físico. Certamente, isso mesmo.
Aí também o Rodinei complementa que evite fazer coleta inteira para depois descarregar. Quando nós estamos falando isso, que o cara pega, por exemplo, pega quase a loja inteira e vai descarregar. Meu amigo, se você perdeu todo o seu trabalho. Então você faz isso descarregando lote por lote. Tá bom? Vamos lá, nós também aconselhamos fazer com a loja, não fazer com a loja aberta. É isso aí. Não faça inventário com loja aberta, porque não funciona. Já digo para você. A não ser que o sistema possa travar. Mas eu confesso a você, não faça isso. Porque vocês só estão procurando algo que possa ser problema para vocês. Beleza, gente? Valeu o encontro de hoje. Gostou do encontro de hoje? Diz para mim aí no chat aí se foi bom. Vai dizendo para mim aí. Eu só tenho que agradecer vocês. Não sei se o Rodinei vai falar aí. Também a Giovana, se quiser falar, o Ederson Selvato, se quiser falar, está aqui à disposição, é só vocês falarem. Eu só tenho que agradecer. Vão passando aqui as pessoas. Pode parar aí, João. Pode parar. Vamos lá, vamos ver aqui. O Wagner, obrigado, Wagner, valeu, beleza. O Gabriel, ótimo, Ramon, obrigado vocês todos aí. Muito bom, obrigado, Cleiton. Valeu, Jorge, obrigado. Beleza. Deixa eu deixar o contato com vocês aqui, tá bom? Antes de vocês saírem, né? Eu prometi isso, que eu ia deixar o contato aqui com vocês, para vocês falarem comigo caso vocês tenham dúvida com relação ao inventário. E se vocês quiserem fazer a mentoria online, também pode entrar em contato comigo. Vê se vocês conseguem ver aí. 35 99115 0131. 35 99115 0131. Esse é o meu WhatsApp, tá? Meu mesmo, você fala diretamente comigo. E se você quiser participar de uma lista de transmissão, recebendo informações constantemente que eu passo aí dos bate-papos do varejo, sobre situações, peça para mim, entra lá e fala assim, me põe na sua lista de transmissão que eu vou colocar você na lista de transmissão, eu sempre vou estar dando dicas para você, tá bom? Muito obrigado ao Álvaro, Paulo aí, Jorge, novamente, Larissa, Marcela, muito obrigado. E se vocês quiserem ter acesso a todas as informações, aos outros encontros, entre em contato comigo, 991150131, vem para cá que eu vou te mostrar como que você pode aí ter acesso a essas informações. Outra coisa é o seguinte, depois você vai lá no YouTube, entra lá no YouTube e tem acesso também lá no YouTube, Ederson Varejo, busque o nosso canal lá, tem muito bate-papo legal lá. Compromisso é compromisso, 20 horas. Obrigado a vocês, Deus abençoe imensamente cada um de vocês, tenham sucesso, que o varejo precisa de pessoas como vocês. Valeu, gente, obrigado.